Oi pessoal, tudo bem? Eu vou criar aqui no canal uma série de vídeos sobre patologia geral. Para quê? Para ajudar os alunos que estão na graduação no perrengue tentando entender o assunto, mas também para os profissionais que já são formados e queiram revisitar os conceitos da patologia. Eu vou começar com um vídeo introdutório que vocês vão ver logo em seguida, mas eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu estou criando conteúdo e eu peço que vocês me ajudem seguindo o canal, curtindo o vídeo, compartilhando com os colegas e comentando as dúvidas que porventura vocês tiverem. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, eu sou médico veterinário, trabalho com patologia diagnóstica, sou mestre em patologia e atualmente aluno de doutorado também em patologia. Então, bora pro vídeo. Oi pessoal, então vamos começar a primeira aula, né, que é uma introdução ao tema. É um vídeo bem tranquilo, curto, e aqui nós vamos ter um pavimento para que nós possamos entender o assunto. É um vídeo importante porque traz um substrato de entendimento sobre a patologia enquanto disciplina, mas também como especialidade. Tudo bem? Então, quando nós pensamos em patologia, eu tenho que trazer aqui essa piada do tio do pavê, porque sempre existe aquela pessoa que fala o que é patologia, né? É o estudo dos patos, né? E obviamente que não é, mas a patologia, a palavra tem origem grega, nas palavras patos, que significa doença, e logia, que significa estudo. Mas espera aí, João, estudo das doenças é uma coisa meio ampla, né? Estamos vendo o cachorrinho doente aqui, porque todo profissional da saúde, seja médico, veterinário, fisioterapeuta, dentista, todo profissional lida com a doença. Então é comum que a formação exista para estudar doença e saúde. Mas a patologia tem um lugar específico nesse tipo de estudo. E é por isso que eu vou introduzir esse tema no vídeo e nós vamos entender um pouco mais para frente. Eu tenho outra definição, que é mais escrachada, que é o seguinte: durante o ciclo básico dos cursos de graduação na área da saúde, nós temos todo um estudo da morfologia. O que é a morfologia? É o estudo das formas, né? Então, nós aprendemos na citologia a forma das células, como elas são. Na histologia, como os tecidos são. E na anatomia, como são os órgãos, sistemas, enfim. Então, nós temos aqui uma engrenagem. Nós entendemos como as engrenagens são. E aí nós temos um outro grupo de disciplinas, representado principalmente pela fisiologia, que nos ensina como essas coisas juntas funcionam. Então, a fisiologia, bioquímica, biomol, biocel, genética, enfim, são disciplinas que nos ensinam como tudo funciona. Então, nós estamos vendo aqui as engrenagens rodando. E aí chega a patologia. A patologia chega para quê? Para nos mostrar como tudo dá errado. Então, nós vemos aqui uma engrenagem quebrada. Ela vai nos mostrar como, por conta de defeitos na função, nós temos defeitos na forma ou por conta de defeitos na forma que levam a defeitos na função, enfim, como tudo pode dar errado. Essa é a disciplina de patologia. Então, podemos considerar a disciplina de patologia como uma ligação. Nós temos uma tomadinha aqui, né? Uma ligação entre as disciplinas básicas e as disciplinas aplicadas dos cursos da área da saúde. As disciplinas básicas são aquelas que pavimentam o conhecimento e são muito comuns, comuns no sentido de que vários cursos da área da saúde têm disciplinas muito semelhantes, e as disciplinas aplicadas são as profissionalizantes, aquelas específicas que dependem desse conhecimento pavimentado. É por isso que é muito comum também nós vermos a patologia representada como o tronco da árvore do conhecimento médico. Então, a árvore do conhecimento médico tem como raízes todas as disciplinas do curso básico, como tronco a patologia geral e, logo acima dela, a patologia especial ou patologia dos sistemas e, por fim, as especialidades médicas. Vale a pena dizer que a patologia dos sistemas ou patologia especial também pode ser considerada uma especialidade. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para que possamos entender melhor.
Uma forma importante também de se considerar a patologia, de entender ao que ela se debruça, de fato, é entender que ela pode ser dividida em 4 pilares de estudo. O primeiro pilar é a etiologia. O que é a etiologia? É o estudo da causa de uma determinada doença. Então, se eu penso, por exemplo, na etiologia da Covid-19, o agente etiológico, quem causa a Covid-19, é o vírus SARS-CoV-2. A patogenia, que é o segundo pilar, estuda o mecanismo de desenvolvimento daquela doença. Vou usar o exemplo da Covid-19 também. A Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2, mas como ele causa a doença? O que ele causa no organismo? Como ele causa? Bom, o SARS-CoV-2 entra no organismo, principalmente por via aerógena. Uma vez no organismo, ele vai entrar nas células do sistema respiratório ou em qualquer célula do corpo que tenha receptores para a enzima conversora de angiotensina 2, receptores de ECA2. Entrando nesses receptores vai causar isso a inflamação, a necrose, levar a uma cascata de inflamação toda exacerbada. Então essa é a patogenia. Como a etiologia causa a doença. O terceiro pilar são as alterações morfológicas. E quando nós pensamos em alterações morfológicas, nós pensamos na atuação prática do patologista. As alterações morfológicas são a alteração na forma do órgão, dos tecidos, com base na doença que o está afetando. Então, se eu voltar para a Covid-19, por exemplo, eu vou ter um pulmão inflamado, macroscopicamente aumentado de tamanho, com hepatização, se não cai agora, não é importante. Imagino eu que com hepatização, né, eu não lido com a Covid, porque não sou patologista humano, sou veterinário, mas imagino que com hepatização é um pulmão doente. Microscopicamente, provavelmente com infiltrado inflamatório. Eu sei que a Covid causa muita trombose, então com microtrombos na vasculatura do pulmão. Então, é com base nessas alterações morfológicas que o patologista dá o diagnóstico. E o último pilar, que são as manifestações clínicas. O que são as manifestações clínicas? São os desfechos da doença no paciente. Então, o doente com Covid-19 vai ter falta de ar, vai ter sintomas gripais, ele vai manifestar esse sintoma. Então, embora eu tenha utilizado aqui como último pilar, na prática médica é o primeiro pilar. É a partir dele que se consegue chegar na etiologia, na causa. Mas a primeira queixa são as manifestações clínicas. Sintomas para seres humanos e sinais para animais que não manifestam, que não falam, na verdade, o que estão sentindo, então nós consideramos que são sinais e não sintomas. Então, esses são os 4 pilares sobre os quais se debruça o estudo da patologia. E agora, indo para uma definição mais conceitual, que eu acho muito importante, eu trouxe a definição do livro do Robbins, que é a Bíblia da Patologia para qualquer profissional da área da saúde. E o que o Robbins nos traz? Que a patologia está voltada ao estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos e órgãos que fundamentam doença. Através do uso de técnicas moleculares, microbiológicas e morfológicas, a patologia tenta explicar os porquês e as causas dos sinais e sintomas manifestados pelos pacientes, enquanto fornece uma base racional para a terapia e o cuidado clínico. Assim, ela serve como ligação entre as ciências básicas e a medicina clínica, e é a base científica para toda a medicina. Então, aqui nós temos uma definição que corrobora com aquela imagem da patologia sendo o tronco de uma árvore, porque ela é a base científica para toda a medicina. Eu posso também fazer uma divisão didática. Então, nós temos a patologia geral, que é o tema dessa série de vídeos que vão ser lançados, que se debruça sobre o estudo dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento das doenças. Então, trata dos mecanismos gerais, dos mecanismos básicos, e a patologia especial ou sistêmica, que estuda os sistemas, os órgãos e as doenças especificamente. Então, nós vamos lá no sistema cardiovascular, entender uma por uma das doenças do coração, da incidência dessas doenças. Essa é uma patologia aplicada. Então, no nosso caso, embora aqui no canal tenham vídeos, eu vou deixar aqui um dos vídeos, por exemplo, de uma doença em cães,
não é possível abordar a patologia especial de seres humanos. Aí é um tema específico para a patologia humana, assim como os da medicina veterinária são específicos para a medicina veterinária. Obviamente, muitas doenças são comuns a todas as espécies e semelhantes, mas existem outras que não são. E para falar um pouquinho mais dessa divisão entre patologia geral e patologia especial, nós podemos compreender a localização de cada uma com base na organização do indivíduo. Ficou um pouco complexo, espera aí que eu vou explicar. Vamos lembrar que o indivíduo, aqui tem um homenzinho, mas se você for da área veterinária, considere um cachorrinho, um gatinho ou qualquer outro animal da sua preferência. O indivíduo é formado por sistemas, né? Então, sistema gastrointestinal, como está aqui no exemplo, que são formados por órgãos com funções complementares. Então, aqui eu tenho o estômago como exemplo, que é formado por tecidos. Então, vamos lembrar que o estômago é formado por tecido epitelial, tecido conjuntivo, tem lá as fibras nervosas, tem um tecido linfático associado, né? E os tecidos são formados por células, que são formadas por organelas e moléculas. Então, quando nós consideramos a patologia geral, normalmente essa disciplina tende a se relacionar ou a abordar principalmente os defeitos nas organelas, moléculas, células e tecidos. E quando eu penso em patologia especial, essa disciplina também se debruça sobre o estudo das alterações nos tecidos, mas se debruça também em órgãos e sistemas. É uma regra? Obviamente que não. Em várias doenças, abordando a patologia especial, nós vamos ter que voltar ao nível celular e algumas vezes até ao nível molecular para poder entender toda a patogenia relacionada àquela doença em específico. Mas ajuda a separar um pouquinho o que é a patologia geral do que é a patologia especial, ou patologia sistêmica, ou anatomopatologia. Isso vai depender aí do curso, enfim. E aqui eu trouxe uma divisão funcional, mais por curiosidade, para mostrar quem é o patologista. O patologista ou anatomopatologista é o profissional que faz diagnósticos com base nas alterações morfológicas e moleculares. O que isso significa? Na prática, é o profissional que faz biópsia e necrópsias. Então, se você está falando do médico, do veterinário, ou de outros profissionais que atuem nessa área, na avaliação de tecidos, enfim, são profissionais que fazem diagnóstico através de biópsias e necrópsias. Só isso? Não, tem um monte de outras coisas. Não vamos minimizar aí a função do patologista a isso. Existem muitos pormenores, mas para que fique didático, resumido num vídeo introdutório, é isso. E até porque, muitas vezes, quando se aborda a disciplina de patologia geral, ou as disciplinas de patologia, se esquece de fazer essa consideração acerca de quem é o patologista na prática, o profissional que se dedica a continuar estudando patologia depois de concluir a disciplina. E temos também um outro profissional que foge aqui ao nosso tema, foge à nossa disciplina aqui, e até a minha especialização, que é em patologia, que é o patologista clínico. O patologista clínico é quem faz diagnóstico com base em amostras biológicas, ou seja, é o profissional que diagnostica com base na urinálise, no hemograma, nos exames bioquímicos, é o responsável por analisar esse tipo de exame. E o patologista clínico, ele é uma especialidade e tem outra disciplina vinculada a esse entendimento. Então nós temos a patologia geral, que estuda as bases da patologia especial ou sistêmica, que estuda as doenças em específico, e a patologia clínica, que já está lá no bloco aplicado da medicina ou da veterinária, enfim, dos cursos da saúde, e faz um estudo aplicado, é uma especialidade, é uma outra disciplina que se debruça sobre os estudos dos fluidos corporais, amostras biológicas, hormônios. É bem complexo e bem diferente, não é o nosso foco. Por fim, para resumir aqui, eu quis trazer um roteiro do que nós vamos abordar nessa série de vídeos que vão ser lançados. Então nós vamos abordar praticamente todo o conteúdo da disciplina de patologia geral, que é mais comumente aplicado. Nós vamos falar de adaptações celulares, lesões reversíveis e irreversíveis. Quando eu falo em lesões irreversíveis, estou falando em morte celular, por apoptose ou por necrose. Nós vamos falar de inflamação aguda e crônica. Nós vamos falar de reparo e regeneração tecidual, distúrbios hemodinâmicos e neoplasias, que é o câncer. Não ao todo, né? Neoplasias têm também câncer ali no seu assunto, mas nem toda neoplasia é um câncer. E nós vamos entender isso quando chegar
nesse que vai ser o último tema que nós vamos abordar. Eu queria agradecer quem ficou até aqui, falar que estou à disposição para tirar dúvidas, deixem nos comentários. O objetivo desses vídeos é único e exclusivamente ajudar os alunos, principalmente, que estão na faculdade, que por algum motivo não entenderam muito bem o conteúdo da aula. Então, fiquem à vontade para perguntar. Deixe a sua curtida, que é o único feedback que eu vou ter de que vocês gostaram, de que vocês estão acompanhando. Deixe suas sugestões. E é isso, estou à disposição. E nesse canal também nós temos vídeos falando sobre doenças específicas, mas esses são mais voltados para o pessoal da veterinária ou os tutores de pet que tenham interesse em saber. E além disso, os vídeos não são só para os alunos, viu? Quem está formado, está querendo relembrar de patologia, fique à vontade, seja muito bem-vindo a esse canal. Muito obrigado, espero que vocês não estejam assustados como o cachorrinho, até porque patologia geral é bem tranquila, é bem leve e é muito gostosa de aprender. Eu sinto que quando nós aprendemos patologia geral, nós começamos a nos sentir profissionais, né? Médicos, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, enfim, eu sinto que é o momento em que nós começamos a ver que estamos aprendendo alguma coisa. A gente consegue entender a entrevista do profissional, entender o que está acontecendo em alguma doença, entender como as coisas são. Então é isso, muito obrigado, falou, até mais.